E galera, temos algumas informações a respeito do próximo Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch 2, como tá todo mundo chamando, que é o sucessor do Switch atual. A Nintendo já confirmou que está trabalhando nesse novo console. Vai ser anunciado até o final de março de 2025, ou até mesmo antes disso, né? Eles podem fazer o anúncio, até mesmo tem alguns rumores aí avisando que vai ser em outubro, ou até mesmo novembro, para o lançamento mundial em março de 2025. E a partir desse anúncio oficial da Nintendo, surgiram vários rumores e várias pessoas, né, dentro da indústria de games que têm informações privilegiadas sobre as especificações de hardware desse novo portátil barra console que a Nintendo vai lançar. Obviamente, né, pode não ser um portátil igual a gente tem o Switch 1, porque a Nintendo não confirmou nada que vai ser igual ao Switch 1, além, é claro, da retrocompatibilidade, que é praticamente quase certo. Então pode ser que a Nintendo lance, de fato, um console e, sei lá, futuramente lance um portátil igual a PlayStation fez com o PlayStation 5, mas isso não tem nada confirmado. O que a gente tem de confirmado no momento é que a Nintendo vai lançar seu próximo hardware, seu próximo console, e a partir dessas informações temos algumas especulações do quão poderoso pode ser esse novo console da Nintendo. Então a Digital Foundry, inclusive, já gravou um vídeo aqui, né, falando, tipo um podcast do que eles esperam, do quão poderoso vai ser esse próximo console da Nintendo. Então a Adrenaline fez aqui meio que um resumo desse vídeo, então a gente vai vir aqui e falar também um pouco, né, pessoal, se tem ou não como fazer, sei lá, um emulador desse próximo console aí do Nintendo Switch 2. Então eles analisaram, né, os rumores que foi lançado, né, nessas últimas semanas a respeito do hardware que esse próximo console da Nintendo teria, e eles viram, né, que poderia vir com 12 GB de RAM DDR5, sendo aí um grande salto em relação aqui ao Nintendo Switch atual, que o Nintendo Switch 1, né, só tem 4 GB de RAM. A gente sabe que 4 GB de RAM atualmente, né, principalmente em computadores, é basicamente só para você usar o Chrome. Imagina isso para um jogo, para rodar, né, jogos mais recentes. É por isso que muitos lançamentos atuais da nova geração não estão chegando no Nintendo Switch, salvo alguns indies ou jogos com os gráficos um pouco menores por conta justamente dessa limitação de RAM. A partir de 4 GB para 12 GB já seria um salto gigantesco. Além disso, eles apontam, né, que ainda que a RAM não atinja velocidades completas, deve entregar uma largura de banda necessária para processar jogos, com uma grande parte, né, de jogos aí multiplataforma que está saindo atualmente para o PlayStation 5 e Xbox Series SX, inclusive sem comprometer aí a qualidade, como a gente vê atualmente, né, nos lançamentos recentes do Xbox Series S, que possui incríveis 10 GB de RAM. Isso aqui eu não sabia, né, que um dos consoles ali mais baratos, né, da Microsoft possui apenas 10 GB de RAM, e o Nintendo Switch, se for confirmado isso, né, em questão de memória, já será mais poderoso que o Xbox Series S. Outro detalhe é que, né, os membros da Digital Foundry, eles falaram, né, que ele vai ser equipado com essa tecnologia desses 12 GB de RAM, e para entregar uma qualidade um pouco maior em comparação em questão de texturas, né, um pouco maior em relação ao console mais barato da Microsoft, Xbox Series S, né. Eles usaram aqui o Doom Eternal como um exemplo, com o Xbox Series S, né, possuindo um poder de processamento que pode lidar com Ray Tracing, mas não executa sem ter uma grande queda em termos de qualidade de textura devido à sua limitação de RAM. Então, se levar isso em consideração, provavelmente o Nintendo Switch poderia, né, rodar razoavelmente Doom Eternal com Ray Tracing, caso venha também, né, equipado com esse suporte a essa tecnologia da Nvidia, inclusive melhor até mesmo do que o Xbox Series S. Já o Nintendo Switch 2 ele pode alcançar também uma resolução razoável usando o Nvidia DLSS, né, que tem também um alto custo de memória, já que as texturas necessitam estar em uma resolução boa o suficiente para alcançar os melhores resultados. Isso deve permitir, né, que supere a baixa qualidade do console atual no modo dock, tanto em first party quanto também nos jogos de terceiros. Ou seja, também é um outro recurso que pode vir acompanhado desse novo console, que é o Nvidia DLSS, né, galera? Lembrando que o Nvidia DLSS ele é uma tecnologia exclusiva das RTX, e isso leva em consideração que esse console da Nintendo poderia se equiparar a uma placa, né, das séries RTX 30. Inclusive tem aqui algumas outras informações a respeito, né, lá no universo Nintendo, de mais especificações técnicas. Por exemplo, o codinome do projeto chamado de Merge, né, o SoC, que seria uma Nvidia Tegra 239, uma potencial de litografia de 4 nanômetros, uma CPU de 8 núcleos, não temos ainda a velocidade, né, dessa CPU, e uma GPU com aqui, né, no modo dock de 2.5 a 4 teraflops, e no modo portátil
portátil com potencial performance de 1.5 a 2 teraflops. Isso aqui é bem parecido com o poder de processamento, se não me engano, do PlayStation 4. E no caso, essa GPU, ela iria se equiparar a uma NVIDIA RTX 3000, ou seja, da série 3000. Não quer dizer que vai ser uma mesmo potente, né, a mesma capacidade de processamento de uma RTX 3050, 3060 ou até mesmo 3090 das RTX, né, da série da NVIDIA, que funciona em dispositivos móveis, como por exemplo os notebooks, né? Então elas são bem menores, tem um resfriamento um pouco deficiente, né, mas entrega uma qualidade muito boa, né, diga-se de passagem. Então, se esse próximo console da Nintendo vier com uma NVIDIA, né, se equiparando a uma série RTX 3000, já seria bem interessante em questão de performance, né? Seria basicamente um notebook ali, né, a parte mais do processamento de placas de notebook que são meio capadas em comparação aos PCs de mesa. Então tá aqui confirmado novamente, né, 12 GB de RAM, um potencial de performance 120 GB por segundo no modo dock e no modo portátil 88 GB por segundo. A tela de 7.9 polegadas também confirmando novamente aqui LCD, 1080 e 60 FPS no modo portátil e em resolução em TV até mesmo 4K, né? Tá todo mundo querendo aí para jogar em suas TVs. A dock do Nintendo atual, né, ele só tira e deixa em 1080, então a gente pode ter potenciais de até 4K em resolução no modo dock, né, no modo ali que você coloca na sua TV. O armazenamento interno também saltou, né, deu um salto ali muito bom, 256 GB em tecnologia, provavelmente não vai ser um SSD, vai ser bem próximo disso, né, porque vai ter uma taxa de leitura de 2.9 GB por segundo, então é uma taxa de leitura muito boa, já é bem acima do que alguns cartões de memória, né, mas pode ser que ele ainda continue com suporte a você colocar os micro SDs específicos para aumentar um pouco aqui esse armazenamento interno. Além disso, tem rumores, né, que ele possa vir com um Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e um magnetismo para você acoplar os Joy-Cons. Inclusive, esse aqui do magnetismo já foi confirmado por uma das empresas, né, que trabalham ali fornecendo acessórios para o Nintendo Switch. Se não me engano, foi a Mobapad, né, que eles falaram que esse Nintendo Switch atual viria com Joy-Cons usando magnetismo. Então, levando em consideração todo esse potencial hardware, né, não tem nada confirmado, né, galera, são apenas especulações, a gente pode ter um console, né, da Nintendo lançado se equiparando a um Series S, né, e até mesmo um pouco superior ao Series S. Então seria um portátil que sairia, sei lá, de uma tecnologia bem defasada que é o Nintendo Switch atual, que utiliza na tecnologias de 2015, 2016, mesmo sendo lançado em 2017, mas lembrando que o console é sempre feito antes, né, do seu lançamento, então a tecnologia ela tá sempre evoluindo e isso vai dar um salto gigantesco de 4 GB para 12 GB e também colocando uma GPU equiparada às séries RTX 3000 da NVIDIA, a gente já leva em consideração, né, que vai dar para rodar muito jogo, então provavelmente o Nintendo Switch vai deixar de ser aquele console secundário para se tornar o console principal de muitas pessoas, até porque eu acho que os melhores exclusivos estão com a Nintendo, né, a franquia do Mario, Metroid, tem os Pokémons também, né, que provavelmente deva dar uma melhorada em questão de qualidade gráfica se a Pokémon Company não conseguir entregar uma qualidade gráfica com um potencial, né, que esse hardware tem, pode mandar fechar a empresa que eles não vão conseguir nunca mais. Mas levando em consideração isso, aí levanta-se também novos rumores, né, se com esses requisitos, né, dá para criar um emulador. E eu acho que assim, é possível, né, porque o pessoal tá fazendo agora o emulador de PlayStation 4, só que para você rodar o emulador de PlayStation 4, você precisa ter um PC bem parrudo. Atualmente, para você emular o Nintendo Switch 1, né, seja no Yuzu, vamos levar em consideração o Yuzu, né, que é o emulador ali que roda na grande maioria dos computadores que tem requisitos um pouco menores. Você precisa ter pelo menos 8 GB de RAM, uma GTX 1650 e um Core i5 de sexta geração. Só isso já é melhor do que muitos computadores, principalmente aqui no Brasil, né, da galera mais, digamos, de entrada, né? Já é melhor que muito computador de entrada, até porque é uma 1650, 8 GB de RAM e um Core i5 de sexta geração. Para você rodar a grande maioria dos jogos. Se você quiser já ter jogos ali em 60 FPS fluido, sem nenhum tipo de problema, já passa a ser uma RTX, né? Se não me engano, uma 3060 ou era uma 3050. Agora, infelizmente, o site do Yuzu caiu, não tenho acesso a essas informações, mas eu lembro que é 16 GB de RAM e pelo menos um Core i5 de 10ª ou 11ª geração. Então, isso também já eleva bastante, né, os requisitos para você emular um hardware de 2016, 2015, né? 4 GB de RAM ali, um processador de muitos celulares já é melhor do que o Nintendo Switch atual. Então, para você emular o Nintendo Switch 1, você precisa ter um computador relativamente bom, né? Se quiser rodar a grande maioria dos jogos. Obviamente,
deixa o jogo 2D, jogo mais simples, com os 3D um pouco menos, né, rebuscado, você consegue rodar até mesmo nas GTX 900, o i5 aí de quarta geração. E levando em consideração esses requisitos atuais do Nintendo Switch sucessor, se for confirmado, você vai precisar ter ali, sei lá, um requisito equivalente aí a rodar, por exemplo, o RPCS 3, que nem todo computador consegue, porque são requisitos elevadíssimos, né, pessoal? Eu chutaria, sei lá, uma RTX 40, uma RTX 3060 ou 3050 com pelo menos um processador decente, porque o que manda na maioria das emulações é processador. Então, provavelmente poderia pegar aí um processador mais recente da 12ª, 13ª geração para emular um possível Nintendo Switch. Isso é claro, né, levando em consideração todo o sistema de otimização, porque pode ser que, mesmo você tendo um computador mais potente do mundo, não consiga executar os jogos, e ainda tem que levar em consideração que muita gente pode perder o interesse, né, alguns desenvolvedores, no desenvolvimento de um emulador ainda em vida, né, por conta de todo o problema que a Nintendo deu aí para os desenvolvedores do Yuzu, né, tiveram que pagar muita grana, teve todo o código apagado da internet e todos os processos por fora, é claro, né, que a Nintendo pode vir, né, a causar para possíveis pessoas que queiram emular esse novo console que eles venham a lançar. Provavelmente vai sair um emulador, mas eu colocaria os pés no chão, né, porque demora bastante. A gente viu, né, que com o emulador de Nintendo Switch 1 levou 5 anos para ter, né, os jogos rodando razoavelmente bem, e mais tempo ainda para eles ficarem otimizados e para rodar na maioria dos PCs. Então é um processo que leva bastante tempo. Então, mesmo se for lançado em 2025, provavelmente a gente venha ver, né, algum progresso se o console vier a ser desbloqueado lá para 2030, 2032, né, jogos rodando em velocidade nativa, com vários recursos, igual a gente tem atualmente com o Yuzu ou até mesmo com o Ryujinx. Emulação é um processo que leva bastante tempo, então, vai sair um Nintendo Switch novo, vou esperar para jogar emulado. Você vai esperar bastante, né? É mais fácil comprar, né, um console do que jogar em emuladores, principalmente esses consoles atuais, até porque a gente não tem emulador de PlayStation 5, mesmo tendo ali meio que um desbloqueio já em mente, e também muito menos um emulador, né, de Xbox One ou Series S, X, até porque esses consoles eles estão bem poderosos, e o hardware para emular isso é equivalente, sei lá, 2, 3 PlayStation 5 para emular um jogo, né, de PlayStation 5. Tem um emulador de PlayStation 4 que tá tendo algum progresso, mas mesmo assim, o desempenho, as otimizações, os jogos compatíveis no momento são bem escassos, né? E olha que o PlayStation 4 foi lançado tem mais de 10 anos, né? E agora que a gente tá tendo um emulador razoavelmente funcional, mas que não roda nem 1% de toda a biblioteca disponível no PlayStation 4. Mas é isso, né? Eu quero saber de vocês o que vocês acharam disso tudo, né? Dessas especificações do próximo console da Nintendo, né? Possíveis especificações, né? Levando em consideração isso, porque são rumores. E comente aí quais são as suas expectativas, se você planeja comprar, se você planeja esperar um emulador, enfim, né? Comenta aí, se gostou do conteúdo, deixa um like, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou!